Nossa palavra, então, nosso irmão Francisco, que irá falar sobre remorso e arrependimento. Bem, meus irmãos, boa noite. Quando nós somos convidados a desenvolver um tema, seja por escolha ou quando nos são dados esse tema para que a gente venha aqui desenvolver, é porque, com certeza, a espiritualidade atuou de uma forma que aquele que vai desenvolver consiga também trabalhar aquele conteúdo em sua reforma íntima. Eu quero dizer que quando nós estamos desenvolvendo o tema, não estamos com esse tema resolvido dentro de nós. E já nos diz a nossa doutrina que se reconhece um verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende em sua reforma íntima, em tentar superar as suas más inclinações. E o nosso tema de hoje é um tema que eu acho que todos nós, em algum momento de nossa vida, tivemos a oportunidade de conhecer, tivemos a oportunidade de vivenciar. Eu acho que remorso e arrependimento faz parte do nosso dia a dia, porque somos espíritos falíveis em uma trajetória evolutiva. E não iremos aqui abordar o desdobramento, que o sentimento de culpa decorrente dessa situação de remorso, de arrependimento, causa no psiquismo, nos transtornos, muitas vezes causando transtornos psiquiátricos, porque esses temas, eles estão sendo trabalhados, eles estão sendo de uma forma muito qualificada por profissionais até da área de saúde, Nós temos aqui os nossos seminários às terças-feiras, com o Dr. José Henrique Rubinho, com o Dr. Nildo Vieira e também agora conversando com o Vantuil, e que são pessoas qualificadas para desenvolver essas mazelas, entre aspas, da alma. O que nós iremos abordar aqui é remorso, arrependimento, mas num contexto puramente doutrinário. Isso é, como o Espiritismo vivencia, como o Espiritismo nos mostra como devemos vivenciar, como devemos lidar com esses sentimentos. E, para tanto, nós vamos dividir a nossa palestra, nesse primeiro momento, em algumas considerações gerais, para que a gente possa entrar de uma forma mais qualificada no tema. Iremos, então, nos reportar ao Evangelho do Cristo. Cristo, todos nós sabemos que, na sua época, todo o conhecimento, a transmissão do conhecimento se fazia de modo oral. Era nas sinagogas que se reuniam os doutores da lei, era nas sinagogas que se reuniam os senhores, e ali se reuniam todos os seus aprendizes, todos aqueles que queriam, de alguma forma, desenvolver. Mas nós tivemos, por sorte, 4 evangelistas que puseram no papiro, que na época não existia papel, era papiro, toda a vida do Cristo. E, embora estivessem sido transcritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, nós vamos encontrar em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o mesmo conteúdo no que diz respeito à vida de Cristo. Mas vamos também identificar em cada evangelho uma característica própria daquele que o está escrevendo. Por exemplo, nós vamos encontrar em Mateus era um cobrador de imposto. E quem era o cobrador de imposto na época de Jesus? Roma, quando ela conquistava uma cidade, ela elegia um daqueles cidadãos para ser o cobrador de imposto. Talvez já naquela época já se sabia do dividir para governar. Só que naquela época, e Mateus era um judeu,
era um homem daquela comunidade, daquela cidade. E ele vai ser, então, digamos assim, designado a ser o cobrador de imposto. E sendo o cobrador de imposto, ele teria uma recuperação, uma remuneração para exercer aquele cargo, mas também teria todo o desprezo dos seus irmãos por estar exercendo aquele cargo. E Jesus, um dia, passando pela coletoria, ele viu naquele homem que todo mundo sentia uma certa ojeriza, que todo mundo desprezava, um conteúdo que só os olhos do Cristo poderia ver. E Jesus, então, para perante ele e diz: venha e siga-me. E Mateus, então, larga todo o seu ofício e passa a seguir Jesus. E nós vamos, então, encontrar no Evangelho de Mateus toda uma colocação que ele faz a respeito da vida de Cristo, procurando fazer um link, procurando fazer um paralelo com as profecias. Porque ele achava que daquela forma ele estava demonstrando que Jesus era o Messias que os profetas haviam já anunciado. Tanto é que o Evangelho de Mateus é tido como o Evangelho judaico. Depois nós vamos encontrar Marcos. Marcos, ele veio, não chegou a conviver com Jesus. Ele veio conhecer Jesus através de Pedro. Marcos era um discípulo de Pedro. E Marcos também, ele dá uma conotação no Evangelho do Cristo, criando a figura do milagre, porque ele queria demonstrar que Jesus não era um ser natural como todos nós, que naquela época talvez estivéssemos lá, que naquela época estavam ali. E ele buscava, então, na conotação do milagre, nós vamos ver em diversas citações de Marcos, a expressão milagre, o milagre da cura dos leprosos, o milagre da cura dos cegos, do paralítico, porque através dessa conotação, ele também queria demonstrar que Jesus era um ser sobrenatural, era realmente um Messias. Vamos depois encontrar o Evangelho de Lucas. Lucas era um discípulo de Paulo. Lucas era médico, Casa de Saúde São Lucas, porque Lucas é tido até como um dos evangelhos mais bem escrito. Lucas era um homem muito culto. E aí, toda aquela conotação do milagre que Marcos havia dado, Lucas transforma em cura. Então nós vamos ler a cura do leproso, a cura do cego, a cura do paralítico. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando agora a quem realmente nós temos que ter assim um carinho muito grande. Chegamos em João. E quem foi João? João foi aquele discípulo amado, aquele que na época era o mais jovem apóstolo de Jesus. Nós temos dois grandes Joãos na Bíblia, o João Batista, que era primo de Jesus, que batizava. E temos João, esse é o João Evangelista. E o Evangelho de João é tido como o Evangelho mediúnico. É em João que todos falam do Apocalipse de João. É em João que, através da sua premonição, ele vai trazer relatos que hoje nós estamos vivenciando. E é em João também que nós vamos encontrar aquilo que nos foi prometido na época de Jesus. Está em João, capítulo 14, versículo 15 a 18. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não o vê e não o conhece, mas vós o conhecei, porque habita convosco e estarás com vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai,
testificará de mim, e vós testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Nós estamos vendo aí nessa citação de João uma premonição. Ele já antevia, alguma entidade, algum espírito daquela pleiade que acompanhava Jesus, traz para João esse recado porque eles já sabiam do descaminho que todo o ensinamento do Cristo iria sofrer, E todos nós sabemos, não precisamos aqui estar lembrando, o descaminho que foi imposto ao cristianismo. Mas para nós, meus irmãos, o que não interessa é essa palavra consolador. E se nós buscarmos no Aurélio o significado da palavra consolador, vamos identificar que consolar é pacificar, é acalmar, é fazer com que todo aquele estado, digamos assim, de desespero, todo aquele estado de desarmonia, de angústia, amenize e até desapareça. E essa é a proposta do Espiritismo. A proposta da nossa doutrina espírita é nos pacificar, é nos acalmar. Então, todas as vezes que temos uma notícia ou um comunicado que venha nos desarvorar, ou que venha de alguma forma trazer qualquer desconforto, eu deixo de lado. Pode ser uma ficção científica, pode ser qualquer coisa, mas não é doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina de pacificação. E é com esse ânimo pacificado, com essa busca de pacificação, de paz, de equilíbrio, que nós vamos buscar desenvolver esse tema chamado arrependimento e remorso. E, para tanto, eu gostaria de começar lendo, eu já li essa página numa palestra que nós fizemos aqui a quarta-feira, mas eu acho que era de suma importância, porque todos nós falamos, É comum a gente falar que nós somos uma cópia do mundo espiritual. Realmente, nós somos uma cópia do mundo espiritual. O mundo real é o mundo espiritual. Nós somos uma cópia. E quando nós ouvimos uma figura como Einstein propor isso, isso fortalece as nossas convicções. E eu vou ler esse livro, Teoria Corpuscular do Espírito, é do Hernani Guimarães Andrade, que é um escritor sério, é um dos pilares da nossa doutrina, ele está sempre voltado para a parte científica da nossa doutrina. E ele traz nesse livro um relato muito interessante de Einstein com um poeta. Einstein pergunta ao poeta: como trabalha um poeta? Como assim? Preocupou-se o amigo. Quero dizer, como vem a concepção de um poema? Não sei, apenas sinto. Ela simplesmente surge. Mas é isso mesmo que se dá com um cientista, concluiu o físico. O mecanismo do descobrimento não é lógico, você não vê? É uma iluminação súbita, quase êxtase. Há uma conexão com a imaginação. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu penso 99 vezes e nada descubro, disse Einstein. Deixo de pensar, mergulho em um grande silêncio e a verdade me é revelada. A mente avança até o ponto onde pode analisar, mas depois passa para uma dimensão superior, sem saber como lá chegou. Olha que afirmativa impressionante, hein? Olha, repetindo. A mente avança até o ponto onde pode analisar, mas depois passa para uma dimensão superior, sem saber como lá chegou. Todas as grandes revelações realizaram esse salto. Meus irmãos, isso nada mais é da confirmação de que os descobrimentos, tudo aquilo que nós achamos extremamente mirabolante,
existe no mundo espiritual. E de repente, como diz o Einstein aqui, nós acessamos, né, a esse conhecimento e aí está o descobrimento, como afirma o Einstein. E é muito interessante a gente lembrar de uma questão que foi muito divulgada na época do lançamento do filme Nosso Lar. Quando o filme Nosso Lar foi lançado, houve um crítico cinematográfico que disse que todo o traçado urbanístico da cidade Nosso Lar era uma cópia fiel de Brasília, tentando com isso, né, depreciar o filme. E houve uma colega do movimento espírita, se não me engano, a Sueli Caldas Schubert, que ela fez uma carta exigindo a retratação daquele crítico, porque como poderia o Nosso Lar ser uma cópia de Brasília se Nosso Lar foi lançado na década de 30 e Brasília talvez começasse na prancheta do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa na década de 50. Então, se houve plágio, teria sido de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa do Nosso Lar, e jamais o Nosso Lar de Brasília. Não creio que o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa tenham lido o Nosso Lar, até porque era público e notório que o Oscar Niemeyer se intitulava ateu, né? Mas é esse mesmo fenômeno que Einstein está nos dizendo aqui. Então, o conhecimento, ele é importante. Quer ver, vamos fazer um exemplozinho? Vamos imaginar, por exemplo, o planeta Plutão. O que nós conseguimos imaginar? Eu só consigo imaginar uma bola cinza, porque é como nos aparece nas revistas, nos jornais, ou de repente no Discovery, né, lá na televisão. Agora vamos imaginar a nossa Terra. Nós conseguimos visualizar o nosso planeta, nós conseguimos visualizar o nosso país, o nosso estado, e aí nós vamos aqui à nossa cidade e chegamos até aqui ao nosso grupo espírita. Então o conhecimento, ele é importante, porque ele vai permitir que a nossa imaginação chegue a locais muito mais profundos do que se nós não tivermos conhecimento nenhum. E nós vamos aqui também, em homenagem a Kátia, que já foi professora, ao professor Luiz Carlos, e a tantos outros que trabalham na empresa, que nós temos, né, principalmente aqueles que trabalham no magistério, que existe no todo início do ano um quadrinho que tem que se preencher: objetivo, metas e estratégias, né? Isso é comum também numa empresa. Por exemplo, objetivo: o que vou fazer? Meta: quanto vou fazer? Estratégia: como vou fazer? Então, numa empresa, por exemplo, incrementar a receita. Geralmente o objetivo é do modo geral. Meta: aumentar a receita em R$100 mil. Estratégia: contratar mais vendedores para vender de porta em porta. Então nós temos um objetivo. Será que não existe lá no mundo espiritual também um planejamento divino sobre nós? Será que nós não estamos inseridos em um planejamento espiritual quando assumimos a condição de espírito? Porque nós temos um determinismo, e esse determinismo está lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que eu não vou ler a pergunta, e a resposta é muito grande, mas vou ler apenas o final da resposta, que diz o seguinte: Livro dos Espíritos, pergunta 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, meus irmãos, o que essa pergunta está nos dizendo? Está reafirmando aquilo que Jesus nos disse.
vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço, também podeis fazer. Essa pergunta, essa resposta, está dizendo que o objetivo de Deus para conosco, qual é? A divindade. O objetivo nosso, nesse planejamento divino, é a divindade. É chegarmos à angelitude. É sermos arcanjo. E isso é o determinismo que nós temos na nossa doutrina espírita. Qual é a meta, meus irmãos? Qual é a meta que Deus, que Jesus quer que todos nós alcancemos? O amor incondicional. Então, o objetivo é a angelitude. A meta é esse amor incondicional. E qual seria a estratégia dentro desse planejamento divino? Livre-arbítrio. É aí, meus irmãos, que nós temos que repensar o que vem a ser livre-arbítrio. Porque geralmente nós achamos que livre-arbítrio é o direito de não fazer. Eu estou cansado, hoje eu não vou à reunião pública. Eu estou cansado, hoje eu não vou às terças-feiras no seminário. Não, meus irmãos. Dentro de um contexto, dentro de um planejamento espiritual, o livre-arbítrio é o direito que você tem de escolher as ferramentas com que vai desenvolver a sua evolução espiritual. Não é o direito de deixar de fazer, não. Jesus disse, meu Pai trabalha todos os dias e tudo à nossa volta está em movimento. Até essa cadeira que nós achamos que é um ser inanimado, dentro dela existem nêutrons, elétrons e prótons, átomos que estão lá em movimento. Tudo à nossa volta está em movimento. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, nós também temos um planejamento. Deus espera Jesus como co-criador, como nos diz lá, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Jesus é co-criador do Pai. E nós somos também co-criadores de Cristo. E Cristo quer que a gente também atue nessa proposta de trabalho. Então, a todo momento, nós temos alguma atividade a exercer, buscando essa evolução. A todo momento nós temos essa, digamos assim, essa obrigação, entre aspas, de desenvolver algo para o nosso aprimoramento. Não estamos falando aqui do trabalho, aquele que vem, digamos assim, contemplar a matéria. Isso aí não. Nós estamos falando além desse, nós temos também, nesse planejamento divino, algo a ser desenvolvido. Meus irmãos, será que eu estou aqui exercendo igual a Einstein a minha imaginação? Será, se nós olharmos lá, já pararam para perceber como determinados animais têm uma rota migratória que é simplesmente espantosa? Nós temos borboletas que saem do México e vão parar nos Estados Unidos. Estou falando de borboleta, que é alguma coisa assim que até um vento move. Nós temos baleias que saem numa rota migratória. Por quê, meus irmãos? Ali, naquele animalzinho, existe um princípio espiritual. Não há um espírito, mas existe um princípio espiritual que dá a ele todo um direcionamento que ele precisa fazer. Gente, muitos barcos, muitos navegadores não conseguem fazer uma rota migratória que muitos peixes, baleias fazem, com toda a sua instrumentação. Então, meus irmãos, nós temos também que entender que não existe uma rota migratória, mas existe em nossa consciência também todo um traçado, todo um planejamento divino para que a gente desenvolva as nossas potencialidades.
Quem que não fica desconfortável quando vê um irmão, agora nesse frio, sem camisa? Quem não fica desconfortável quando vê um irmão, de repente, numa situação extremamente dolorosa? Será que naquele momento não estaria ali designado uma intervenção nossa junto àquele irmão? Será que naquele momento, dentro desse planejamento divino, não estaria ali, olha, Francisco, agasalhe aquele irmão? Será que não estaria? Meus irmãos, a porta não é estreita, é um engano. A porta torna-se estreita, porque, como diz o Dalai Lama nos diz o seguinte: Dalai Lama é o líder, o Chico aí pode ter mais do que eu, é o líder espiritual do povo tibetano. Ele é tido como a, não sei qual encarnação do Buda, mas é tido como uma encarnação do Buda. Ele nos diz o seguinte: o dia de ontem, mais o fardo de ontem, mais o fardo de amanhã, torna-se muito pesado para nós carregarmos no dia de hoje. E o que nós estamos fazendo, meu irmão, é isso. Nós estamos com pendências de ontem, pendências de encarnações passadas, e estamos querendo passar pela porta agora. E o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer aquilo que todo consultor financeiro propõe a quem está endividado. Olha, eu estou com o meu carnê de 36 meses devendo. O que eu faço? Você paga a prestação atual e uma atrasada. Paga uma prestação atual e uma atrasada. No decorrer de um tempo, você estará simplesmente isento, né, daquela dívida. Então, meus irmãos, se nós analisarmos, a porta torna-se estreita porque a todo momento nós não estamos fazendo o nosso dever. Aquilo que havíamos não só aceito, mas muitas vezes até sugerido. Tempo ruim. Bem, meus irmãos, vamos prosseguir então. Então, aquele ato que vai trazer o remorso, aquele ato que vai fazer com que a gente venha se arrepender, ele não surge de pronto, não. São esses pequenas não fazer, porque eu acho que no nosso patamar, nós já temos plena consciência para não incorrer nas faltas graves. Mas nós não temos ainda a consciência para interceder, para desenvolver, para trabalhar ainda os nossos parcos valores. Nós estamos sempre postergando. Amanhã eu faço, amanhã eu vou me dedicar. Quando eu ficar idoso eu vou buscar. Se eu acertar na loto, eu vou com certeza ajudar tais e tais. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que repensar. Porque aquele ato que de repente nós somos impulsionados a fazer, ou melhor, nós somos de repente um roupante, o fazemos, ele é o somatório, é a soma de todas essas pequenas coisas que nós deixamos de fazer. E deixamos de fazer e nos tornamos insensíveis. Nós vamos cristalizando em nós os nossos sentimentos. Né? É triste. É triste às vezes a gente vê, né? Passa numa banca de jornal e visualiza lá um corpo estendido no chão e crianças passando. Uma vez tinha uma foto de criança jogando bola do lado de um corpo. Né? É triste, porque nós perdemos a capacidade de indignação. E quando se perde essa capacidade de indignação, nós estamos represando os sentimentos dentro de nós, que a qualquer momento ele pode explodir. Jesus disse que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, meus irmãos, aquele sentimento, aquele ato que vai nos trazer o remorso,
que vai nos trazer a culpa, que vai nos trazer o pesar, ele não é fruto de um momento impensado, não. Há um poema de um escritor chamado William Saroyan, que nós já tivemos a oportunidade de uma vez colocar aqui, que termina assim: a prece do camponês é a minha prece, o crime do assassino é o meu crime. Porque, meus irmãos, essa violência que paira na sociedade é a violência que está latente dentro de nós. Se nós queremos um mundo regenerado, se nós queremos um mundo onde o amor predomina, nós temos que trabalhar esse amor dentro de nós. Porque aquele companheiro que de repente comete um ato impensável, ele foi apenas invigilante. E naquele momento ele se fez vítima de toda essa violência que nós deixamos na psicosfera. Então, meus irmãos, o remorso decorre dessa nossa, digamos assim, insensibilidade, dessa pouca vontade que nós temos de trabalhar as nossas poucas virtudes. E o arrependimento? Como seria o arrependimento? Se nós pudéssemos traduzir arrependimento em uma única palavra, com certeza ela se chamaria Paulo de Tarso. Ninguém em sua trajetória demonstrou de uma forma tão contundente o que é o arrependimento que não foi o Paulo, a não ser o Paulo de Tarso. Quem foi o Paulo de Tarso? Paulo de Tarso foi aquele companheiro que antes de ser o Paulo era, eu esqueci o nome agora, Saulo de Tarso. Era o Saulo. E quem era o Saulo? Saulo era um doutor da lei, um homem cheio de religião, mas sem nenhuma religiosidade. Um homem que usava a religião como um meio de ostentar o seu orgulho. Um homem que foi Saulo de Tarso, um homem que foi um algoz perante os cristãos. Um homem que perseguia, um homem que num diálogo travado com Estevão no Sinédrio, perante a mansietude do Estevão, perante aquela condição imperturbável que Estevão se manteve, se sentiu extremamente humilhado, porque ele estava totalmente possesso, desarvorado, e Estevão mantinha uma calma do Consolador, uma calma imensa. E Saulo se vira ali, naquele momento, extremamente humilhado, porque ele estava totalmente desarvorado, e Estevão, que era vítima, que poderia sair dali condenado à morte, mantinha-se numa tranquilidade imperturbável. Esse irmão, Saulo de Tarso, na porta de Damasco, ele ia perseguir mais os cristãos, já tinha trucidado N cristãos. Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? E qual foi a resposta dele? Senhor, que queres que eu faça? Isso é arrependimento. Arrependimento não é ficar parado, como diz o ditado, chorando o leite derramado. Arrependimento não é ficar se martirizando, é perguntar: Senhor, que quer que eu faça? Porque todos nós somos suscetíveis a erro. Agora precisamos sim. Arrependimento é refazer aquela trajetória equivocada de uma forma correta, de uma forma lúcida. E Kardec nos coloca de uma forma bem nítida o que vem a ser o arrependimento. Está na pergunta 992. E Jesus, como foi dito aqui na aula anterior, pela nossa companheira Maria Helena,
procura reconciliar-te com teu irmão enquanto há tempo. Porque, meus irmãos, quando no desencarne fica mais fácil e o algoz fica muito mais, digamos assim, muito mais rápido nas suas cobranças. E as dores morais, as dores advinda do espírito, ela é de uma intensidade muito maior, infinitamente maior do que as dores físicas. E da pergunta 992, que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se, reparar suas faltas. Esse é o fruto do arrependimento. Então, arrepender-se, meu irmão, eu estou salvo porque eu estou arrependido. Não, meu irmão, não está salvo, não. Você precisa, porque, meus irmãos, quando nós infringimos um erro, nós infringimos uma lei e precisamos repará-la. E é através dessa trajetória, reformulando aquele erro, é que nós estaremos, sim, arrependidos. Nós estaremos livres daquele débito. E para encerrar, meu irmão, já que nós estamos falando tanto em mudança, gostaria de ler a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforço. Muita paz a todos e que tenhamos uma vontade imensa para promover essa reforma. Nossa palavra, então...